E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que também tem a ver com neurociência e também com biologia no geral, né? Ou que neurociência não tem a ver com biologia, né? Mas daqui tem mais ainda, né? De um escopo geral. Que é a neuroembriologia, né? Lembrando que embriologia tem a ver com o nascimento de seres humanos, né? Não só de seres humanos, em várias mamíferos, a embriologia é muito parecida. Tem coisas parecidas, pelo menos. A gente vai ficar, por enquanto, somente na de seres humanos, depois a gente vai pra de animais, que é um pouquinho mais ampla, né? No geral, por incrível que pareça, os mesmos genes que codificam a formação estrutural, né, de uma mosca, são bem parecidas com o do ser humano, né? Então, tem muitas... até insetos têm questões que são parecidas nessa questão da formação da estrutura, né, do ser vivo, né? Simplesmente as funções que vão sendo aplicadas é bem diferente. Eu lembro quando eu vi sobre isso no livro, eu não acreditei. Quando eu vi com frequência esse tema, comecei a acreditar mais, né? Porque, obviamente, pra alguém que nunca ouviu falar sobre isso, né? Dizer que os genes de uma mosca que formam a sua estrutura parecida com o ser humano é bem estranho, né? Mas enfim. A questão é, a gente vai falar exatamente esse tema, primeiro neuroembriologia, né? Não só embriologia em si. Então a gente não vai falar sobre embriologia em si somente, mas mais a parte neural, né? E livros nesse tema normalmente falam sobre problemas que acontecem em embriões na sua formação. Então, normalmente, os livros que tratam sobre esse tema falam especificamente sobre isso. Os livros que eu vou usar como base são esse, do Langman, esse eu li primeiro, Medical Embryology. E o segundo é o desses três autores, que é o Clinical Neurobiology. Esse que é recente, 2023. Eu li desse daqui a versão 12. Não sei se teve muitas mudanças, né? Essa capa aqui é da número 14, né? Eu li a 12. No geral, ambos os livros falam bastante coisa, né? Só que esse daqui, o de Clinical Neurobiology, Neuroembriology, né? Fala mais da parte do cérebro. Esse daqui nem tanto. Eu também falo. Então, antes de começar, daqui, tipo, o prólogo aqui, vai ser apenas dar um resumo do resumo. Só pra, com imagem, né? Pra depois, só sendo falando. Pra você saber mais ou menos como funciona. Eu não sei se eu vou conseguir achar as imagens de todas as fontes de todas as imagens que eu estou usando, mas especificamente essa é desse livro da direita. No começo ele já tem essas imagens até para dar um resumo pra pessoa. Como funciona, né? Mas eu não vou pegar tudo aqui. Então, no primeiro dia tem a fertilização, né? A coisa que você ouve na escola, né? Fermenta aqui, o óvulo, depois a parte ao redor fecha. E aí tem a mitose, divisão celular, meiose primeiro, né? Meiose celular. E nesse no segundo dia, no terceiro dia a gente já tem a formação da morula, né? Com até 32 células aqui presente. Se não me engano, de 8 a 16. 32, coisa assim. 16 a 32. Fiz aqui no dia 3 já. E isso eu já vou usar contra o argumento de algumas pessoas que dizem que um feto com 2 meses ou mais é um agregado de células. Isso é uma mentira. Talvez no dia 3, sim. Posteriormente, não. Depois a gente tem o blastocito. Já tem aí a formação aí prévia do que vai ser a primeira estrutura. Utilização. Aqui a formação, por exemplo, do yolk sac, que é antes do cordão umbilical. O que passa os nutrientes pro bebê, né? Primeiro vai ter essa formação do yolk sac, que temporariamente vai ser o que vai dar os nutrientes pra ele, né?
Uma coisa importante nesse estágio, não somente nesse, mas em todo o estágio, é importante que a mulher tenha uma nutrição adequada já. Não beba bebidas alcoólicas, não fume, não use drogas, enfim. Posteriormente tem alguns peixes que ela não pode comer, enfim, tem cafeína, não pode tomar energético. Nesse estágio já é importante, porque todas essas coisas podem atrapalhar, todos esses nutrientes que vão pra mulher podem acabar atrapalhando o desenvolvimento do feto. Então, obviamente, mesmo uma pessoa que tá tentando ter um filho, já engravidar, né, deveria já tomar essas coisas previamente, né? Não ser obesa, enfim, todas essas coisas, né? E aqui tem a parte inicial, dos primeiros 10 dias e 11, né? Depois a ovulação, né? Ainda não está sendo formada nenhuma estrutura. Posteriormente, ainda já tem a formação da gastrulação, que é o primeiro estágio aí. Essa questão. Até eu vou pegar aqui um resumo que eu fiz pra ser mais fácil depois de lembrar. Eu sou muito bom esquecer as coisas, né? Como eu vou falar. Depois dessa formação aqui do ectodermo, mesodermo e endodermo, que vão ser as estruturas primárias para a formação do cérebro posteriormente, a gente vai ter aqui o tubo neural. Nesse estágio já pode dar merda. Já. Tem exemplos de malformações nesses livros. Tem tipo capítulos que se falam só sobre malformações no tubo neural, por exemplo, que vão dar problema. Então, ele começa meio aberto, né? Mas até mais que isso. Tipo, desde a gastrulação ele vai formando essa estrutura. Não tô mostrando os estágios aqui, mas os livros mostram, né? E aí, esse zíper vai fechando, né? O zíper do neurotubo. Aí, algumas outras formações começam a acontecer, avançando um pouco no dia 36. Desde a fecundação, tá? Dia 36. Deu um mês e alguns dias. Olha como já tá o estágio, né? Tá desenvolvendo a face no dia 37. Os músculos, alguns já estão se formando no dia 38. Aqui, questões urinárias aqui. Formações de cartilagem. A face. Questões relacionadas à posterior respiração, né? Começa que nas 10 semanas, se não me engano. O bebê já começa a respirar. Tem que ver certinho. Se não me engano, 10 semanas. Aproximadamente já consegue ver o bebê respirar. E, obviamente, eu creio que nesse estágio aqui, eu já considero um ser consciente. Por várias razões. Eu creio que, com certeza, nesse estágio aqui, no terceiro dia, eu não creio que seja um ser consciente. Agora, aqui nós já temos um ser consciente. Na minha opinião, uma pessoa que aborta no primeiro mês pra frente, primeiro mês, segundo, tá cometendo um assassinato já. Eu não concordo nem nesse estágio aqui, sinceramente. Porém, vamos ser mais práticos, né? Definição de consciência. Nesse estágio aqui, já tem sim uma protoconsciência. E, obviamente, o cérebro tá totalmente formado, mas já tem uma protoconsciência desenvolvida, né? Uma coisa que eu aprendi nesse tema é que a consciência acontece muito antes do que a gente sabe. Eu sei que posteriormente o bebê já vai ter informações sonoras sendo processadas até de linguagem. No quinto mês da gestação pra frente, coisa do tipo. Que vai ser importante até pra linguagem que o pessoal vai aprender posteriormente. Até os balbucios de bebês, quando eles nascem, são diferentes de onde eles nascem. Dos países que eles nascem. Porque eles já estão ouvindo a língua deles paterna no útero.
Ele já vem. E tem muitos estudos sobre isso na parte de neurolinguística. Que mostra exatamente isso. Que um bebê que tem pais coreanos, que falam coreano perto dele, no útero, vão ter uma facilidade. Assim, uma. Facilidade não, uma indicação maior, né, com essa língua, né? Até pra falar da mãe já vai ter uma predisposição. Esse é um exemplo dos críticos, períodos críticos, né? Aqui a gente tem o mês, 2, 3 até o 9. Na minha opinião, nesse estágio aqui, por mais que o sistema nervoso central não tá totalmente formado, coração aqui a gente vê que os ouvidos, aí dos 3 aos 6 meses, os dentes dos 3 ao 9, outras questões. Ainda assim, eu creio que nesse estágio daqui pra frente, mesmo nesse estágio a gente já tem sim uma protoconsciência em que, por mais que não esteja totalmente desenvolvido, já está muito mais desenvolvido do que a maioria dos animais, por que parece. Não de forma funcional, mas estrutural. Então eu creio que nesse estágio a consciência já começa. E aqui, obviamente, ela se desenvolve, né? Por exemplo, eu nasci de 7 meses. Tô nesse estágio aqui. Tenho um irmão que nasceu de 8 e outro de 6. Pessoas que nascem prematuras é a mesma coisa. Obviamente, pode acontecer problemas no caminho, mas normalmente, contanto que o cuidado médico seja bom, mesmo nascendo com um peso baixo. O desenvolvimento posterior, até estudos mostram isso, né? Nesses livros mostra isso, que você tem. Que o desenvolvimento posterior, principalmente até a vida adulta, é normal. Obviamente, desse estágio aqui pra trás é um pouquinho mais complexo, porque muitas coisas não estão desenvolvidas. Mas daqui pra frente, eu creio que é possível que o bebê esteja desenvolvido o suficiente pra nascer. Dos 6 pra frente. Na prática, né? Enfim. Aqui é exemplo em semanas da formação, né? A gente tem. Vou pegar aqui. O ectoderma, mesoderma e endoderma sendo desenvolvidos nessa fase aqui. Aqui eu vou dar um resumo. Que. Nem precisa desse resumo, na verdade. Mas basicamente a gente tem essa estrutura principal sendo formada até chegar a 2 meses. Aqui, ó. Você já vê que partes do córtex frontal superior aqui também já estão formadas. Até posteriormente chegando nisso daqui, na adulta, mas até os 9 meses você já vê que a estrutura ela tá bem colocada, né? Tem que, aqui o cerebelo totalmente formado. Tem os giros, os sulcos, né? Já estruturados. Com 20 semanas a gente não vê isso ainda, né? Mas mesmo nos 6 a gente já vê a estrutura formada, mas a questão é que depois do bebê nascer, ele continua desenvolvendo seu cérebro, né? E até os 25, até os 30 anos, na verdade. Eu já vi alguns papers falando que nem é só até os 25, até os 35, 30 anos. O cérebro humano não está completo, entre aspas, né? Ele não está totalmente formado. Talvez posteriormente vamos falar que até mais, enfim. Mas, dos 25 aos 30 anos, o cérebro se forma totalmente, né? Mas se o bebê nasce antes, ele vai continuar formando da mesma forma. Mesmo com a mesma cadência, né? Então, próximo. Uma coisa tão importante aqui, questões motoras também na criança, elas não são tão desenvolvidas quanto no adolescente posteriormente, né?
Então você pode ver que pra fazer movimentos sinestésicos é muito mais difícil para uma criança do que um adolescente, do que ela pode aprender, né? Aqui é a basal ganglia, ao longo das semanas, da 15 até a 22. Aqui é aquela estrutura principal no começo, que é o prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. São as estruturas que vão originar o resto. Problemas nessa parte, posteriormente, podem causar síndromes no bebê posteriormente, né? As secundárias aqui, né? Tesencéfalo, diencéfalo, metencéfalo, miencéfalo, que vão ser evoluídas para essas partes, né? O telencéfalo para os hemisférios cerebrais, substância branca e o núcleo basal. O diencéfalo, o tálamos, que é importante para comunicação no cérebro no geral, hipotálamos, importante para o sono e epitálamos e retina. O mesencéfalo para brainstem, para o pons, o metencéfalo, o cerebelo, que é importante para movimentos voluntários e até para tanto com a basal ganglia e com o córtex pré-frontal e o córtex motor, o cerebelo também age. Atrofia no cerebelo vai fazer você não conseguir se mexer direito. Medula oblongata e no fim o mesencéfalo e no fim é a corda espinhal. Então essas estruturas geram essas, que geram essas aqui. Cromossomos, né? Alelos do pai e da mãe, que se herda. No geral, cada cromossomo vai ter um número de genes que é igual no ser humano. O ser humano é 99,9, não, 99, alguma coisa igual. Nós seres humanos somos extremamente iguais, na verdade, por incrível que pareça. O que nos faz diferente é muito pouco. Porém aqui, mulher, ela tem dois cromossomos X e homem um X e Y. Tem outro tipo de formação cromossômica de gênero? Não. Só existe XY e XX. Se tiver mais que isso, pode dar problema. Síndrome de Down, síndrome com trisossoma 23, enfim. Tem vários problemas que são causados por não ter um, ou de repente ter XYY, enfim. Mas no geral, o normal é XY para homem e XX para mulher. Não tem outro gênero. Esses cromossomos, eles, como eu disse, né, tem genes dentro deles, que obviamente são feitos de DNA, tudo é feito de DNA. Adenina, guanina, citosina e timina. E para você analisar um genoma humano, você analisa a sequência de DNA em cada cromossomo. Então, quando eu falar que tal patologia acontece com uma deleção, que é um gene ser deletado, em uma parte específica, por exemplo, deixa eu falar, genoma 22q11 é uma parte de um gene, cromossomo 22. Se eu falar no 7q11, sendo de cromossomo 7, assim sucessivamente, né? Então, aí você fala, por que sempre nesse cromossomo? Porque quando uma pessoa tem uma síndrome, é feita uma análise genética, compara essa análise genética com pessoas que não têm a síndrome, aí você vai ver que as pessoas que têm a síndrome têm essa... Usando algoritmos, né? Você consegue ver que ela tem essa estrutura genética mudada nessa região. Então as regiões do nosso cromossomo são bem parecidas, lembrando que são alelos dos nossos pais e mães. Enfim. Aqui acabou a introdução, né? Então, o que a gente vai falar aqui agora é exatamente, mas principalmente do ponto de vista da consciência, né? E depois algumas síndromes e problemas na formação que acontecem. Primeiro, a maioria das síndromes que ocorrem pode ser genética, pode ser por mutações de novo, ou podem ser por questões ambientais de uma mãe, por exemplo, que tem uma alimentação incorreta,
mais velha também. Então, uma pessoa com mais de 35 anos pode ter problemas. Ter um filho. Tem mais probabilidade até de ter síndrome de Down e outras questões. Então quanto mais a mulher velha pra ter filho, pior. Depois de 35 principalmente. E não tem discussão sobre isso. Quanto mais pior. Acabou. Não que não possa ter, mas enfim. A questão aqui é que fora dessas patologias também não tem uma etiologia tão clara. Mas na maioria tem. A maioria tem uma explicação clara, né? Como você analisa, por exemplo, as patologias dentro de uma análise genética, por exemplo? Normalmente é usado, por exemplo, a hibridização in situ fluorescente, para você conseguir analisar um pedaço de DNA e relacionar com uma localização genômica, fazer ele brilhar, literalmente, na parte visual. E aí você consegue saber se a pessoa tem tal gene mudado, né? Como, por exemplo, umas síndromes conhecidas, né? Rubenstein-Taib, no gene 16, P13.3. Smith-Magenesis, no gene 17, P11.2. Prader-Willi syndrome, no 15, no cromossomo 15, Q11.13. Tem a síndrome de George, que é uma deleção. Deleção é quando parte do gene normal é deletada. No cromossomo 22, Q11. Síndrome de Williams, no 7, Q11, né? E no síndrome de Angelman, no 15, Q11, que também tem outra versão. Se não me engano, de Angelman é filha da mãe. De Williams do pai, uma coisa assim. Não, perdão. De Williams não, é outra. A de Angelman eu acho que é relacionada a de Prader-Willi syndrome. A de Angelman no 15, Q11. A de Prader-Willi no 15, Q11 ao 13. O que é uma deleção, né? Pra explicar. Parte do DNA pode ser deletada, por exemplo. Era adenina, guanina, citosina, timina. Vamos supor que eu tiro 3 aminoácidos ali. Eu tiro adenina, citosina e timina. Timina, citosina, guanina. Enfim. É uma deleção, né? Pode ser uma deleção única, pode ser uma deleção enorme. Pode ser uma inserção, que é quando, em vez de ser, por exemplo, timina, citosina, guanina, eu ter no meio uma adenina, por exemplo. Ter 2 adeninas, enfim. Pode ser duplicação do gene, então eu tenho timina, guanina, citosina, adenina. Eu tenho isso dobrado, duplicado, né? Pode ser uma troca, né? De 3 bases de nucleotídeos trocarem com outras bases de ordem. Por incrível que pareça, a maioria dos genes eles não tem funções claras. Então nem todos os genes têm uma função extremamente clara. Mas a questão é que o objetivo da genética é achar quais genes têm qual função. Nem todos os genes têm uma função que realmente vai fazer isso acontecer. De repente a pessoa tem uma mutação, um espectro genético que causa uma síndrome de repente. Só que nunca ela acontece. Não tem casos específicos de que o gene que a pessoa tem, de repente para ter diabetes, por exemplo, nunca faz o que ele faria normalmente. Então tem vezes que o gene tá adormecido e ele não tem a sua função fenóptica. Então, como deveria ser, né? Às vezes pode causar problema também. Mas enfim. Isso é uma parte interessante, né? Os problemas no desenvolvimento, por exemplo, pode acontecer nessa questão. Mutações ou problemas de uma formação que não tem uma etiologia tão clara, como na espinha, no tronco cerebral, no cerebelo. Abscessos na formação no crânio, como a encefalocele,
Tem mais formação na espinha, que é tipo um abscesso, tipo uma bolha atrás na espinha. Enfim, tem vários casos de coisas como isso, né? Que eu vou tentar resumir nesse episódio. Vou pegar algumas, por exemplo, que são mais conhecidas. Por exemplo, as super conhecidas, né, são as o trisossoma 13, 18 e 21. O 21 mais conhecido é o síndrome de Down. São aberrações cromossômicas, né? A trisossoma 13 é o Fatal Síndrome. 18 é a síndrome de Weggers e de 21 é de Down. A de síndrome de Patal, por exemplo, ela tem deficiência mental, formações sistema nervoso diferentes, orelhas mal formadas, enfim, e outras várias questões. Na de Edward, né? Crescimento de retardação, pés mal formados, orelhas não formadas, enfim. Então, é uma aberração cromossômica, né? Que você tem uns cromossomos a mais. E relacionado ao número desse cromossomo, né? Trisossoma 13, trisossoma 18 e 21. As síndromes mais conhecidas que eu já citei, né? De Angelman, também tem retardação mental. E é maternal, vem da mãe. A de George, que vem de qualquer parente. Do cromossomo 22, que é 11 que eu já falei. Tem até uma formação, por exemplo, do coração e outras questões. De Prader-Willi, que é paternal, né? Que é no cromossomo perto do de Angelman que eu falei anteriormente. Também de retardação mental. A de Williams também tem isso. Então, a maioria dessas daqui tem os problemas mentais, né? Em cromossomos específicos, né? O que pode causar essas formações, como eu disse antes, né? De forma mais detalhada. O álcool pode causar morte celular. Pode causar a síndrome fetal do álcool. E com características na face, expressão facial e também abnormalidades na formação da sua estrutura. Obviamente, né? Cocaína também causa prematuridade, né? Microcefalia, infarção cerebral e desordens de comportamento. Outro também é peixe. Alguns tipos de peixe que tem muito mercúrio, como tubarão, e outros tem pessoa que come tubarão, também pode causar problemas. Então, grávida não pode comer peixe com muito mercúrio. E outras questões, né? Alguns tipos de alimentos não cozidos também são problemas que podem realmente causar problemas no feto, né? Então, às vezes a pessoa não sabe que ela precisa de uma nutricionista, uma pessoa que tá grávida, ou até que quer engravidar também. Já tem que ter uma nutricionista para já dar, antes da gravidez, uma dieta correta pra pessoa conseguir ter tudo nos conformes, né? Então não é só acompanhamento médico, exames e tal, você tem que ter um acompanhamento nutricional, né? Também pode ser causada essas questões, desordens, malformações por infecções de vírus ou bactérias comuns, como o citomegalovírus, que causa, por exemplo, microcefalia. Todas essas daqui são detectáveis com ultrassom, né? Hidrocefalia, pausia cerebral, que é muito comum também, e outras questões graves, né? O citomegalovírus. O herpes simples também. Hidranencefalia é outro tipo. O vírus rubella pode causar abnormalidades no coração, defeitos no olho, problema de ouvir, de audição. Outro que causa microcefalia é o Toxoplasma gondii. Também causa retração fetal.
Perdão, retardação mental. Tem o treponema pallidum, que também pode causar essas mesmas questões, surdez e hidrocefalos, não sei se tem a ver com hidrocefalia. E o varicela vírus também pode causar também malformações. Então a gente tem nutrição, a gente pode ter infecções com vírus que podem acontecer, né? Enfim. De repente até coisas que se come ou que se contrai. Coisas do tipo. Eu sei que tem forma de prevenção, eu não conheço elas, mas eu sei que deve ter formas de prevenção para isso. Então tudo isso é muito importante também. Pra essa questão, né? Tem várias questões também, como desordens de questões de glicogênio, questões de colesterol também que podem causar problemas. Na síntese de colesterol, por exemplo, tem a Smith-Lemming-Opitz Syndrome, um gene específico que é o DHCR7. É o Cristiano Ronaldo aqui no gene, CR7. Pode causar problemas no cerebelo e no corpus colosso, que divide os dois hemisférios do cérebro. E problemas do corpus colosso, principalmente quando tem furos ali, causa problemas de linguagem. E já vi casos aqui também, no autismo também associado a problemas do corpus colosso. Então podem ser vários problemas, gente, várias desordens que a gente vê desde a criança no seu nascimento podem ser causadas durante a gestação. Nem sempre as causas são claras, mas às vezes sim. Enfim. Tem vários tipos de doenças que eles falam nesses livros, né, de desordens. O foco nem é tanto a formação. A formação do cérebro, do corpo humano nem é tanto que fala, mas os problemas. Que é isso que o médico quer saber, né? Ambos os livros que eu tô citando, eles são livros médicos. Então eles querem saber como lidar com os problemas da formação e não somente como funciona. Algo que é muito importante, obviamente. Mutações no neurotubo podem causar defeitos, né? Por exemplo, a exencefalia, né? Que é nos alelos XN dos cromossomos, né? Espina bífida no cromossomo 4 no alelo CT. No caso, no tubo neural, naquela parte que eu mostrei no começo da formação do tubo neural. Nas primeiras partes, a espina bífida é um exemplo de malformações no tubo neural, né? Então, normalmente no cromossomo 4 tem uma no 13 que é dedos a mais, não sei se é no pé ou na mão. No cromossomo 13. Enfim. Do piteio, que na hora de formação ali do embrião tem uma parte que parece que tem uma cauda. Parece, né? Mas não forma pra outra coisa. Que forma, parece um cauda que se enrola. Chama lupiteio. No alelo LP no cromossomo 1. Enfim. Várias outras malformações também. Tem um número muito grande de malformações. Tem várias questões. Tem uma aqui que é a diabetes mellitus e anencefalia, que são predisposições da mãe, por exemplo. Tem alguns que não tem uma causa que é conhecida, como sequência de ruptura amiônica, teratoma sacrococcigeal, enfim, outras coisas. Quando você vê a palavra teratoma, tem a ver com... O grego tem a ver com uma monstruosidade, né? Então uma coisa anormal na formação do embrião, né? Tem outra conhecida que é a Dandy-Walker Syndrome. Também tem hidrocefalos, também. Defeitos no corpus colosso, que eu falei que causa problemas de linguagem, normalmente. O Gilbert Syndrome. Questões na respiração e apneia, desde o nascimento, retardação mental e outras questões. E uma coisa terrível que é ataque do cerebelo, que provavelmente pode causar problemas
de movimentação, acima de Gilbert, né? Tem a Walker-Walburg Syndrome, também causa hidrocefalos, disfunções neurológicas também, e Meckel-Gruber Syndrome, que causa também problemas parecidos, microftalmia, principalmente relacionados aos olhos, hidrocefalos, enfim, outras questões. Tem outras, eu não vou citar todas, senão é muita coisa, mas os livros têm as listas certinhas de tudo, né? Enfim. Então, todas essas malformações podem alterar a capacidade, não a capacidade, mas toda a capacidade do cérebro fica um pouco, não consegue fazer o que ele deveria fazer. Tudo isso tem a ver com a teoria da consciência também, porque primeiro que a consciência é formada não na vida adulta, mas desde o momento que você tá na barriga. Essa é a verdade. Tecnicamente você não forma seu cérebro quando você nasceu. Você começa a respirar quando você nasceu. Desde as 10 semanas de vida, já começa ali os primeiros passos ali da respiração. E posteriormente, né? Então, a consciência acontece já nesse estágio. E o aprendizado também já acontece no estágio de formação no outro. Quando? Então, terceiro mês pra frente, eu acho que fica mais claro. A parte que começa a formar os ouvidos, principalmente porque o que o bebê consegue aprender nesse estágio é ouvindo. Ele consegue sim ouvir o que a mãe e o pai falam fora do outro. E tem estudos que mostram, como eu disse anteriormente, nessa questão da linguagem. Né? Os testes chamam uma expressão que a linguagem, mesmo a aprendizagem de linguagem, começa nesse estágio. De uma forma até maior ainda. Né? Que a área de Wernicke e de Broca estão se formando ainda. A área de Wernicke e de Broca que são importantes para a linguagem. A de Griswold também, elas têm uma formação que é cada vez maior. De neurogênese, né? Primeiros 2 anos de vida. Conforme o tempo passa, ela desestabiliza até a vida adulta. Que não tem, obviamente, uma formação tão grande, que seu cérebro já está desenvolvido. Tem também questões estruturais porque um bebê não consegue falar. Porque tem questões estruturais que impedem ele até de aprender a falar tão rápido. Que vai sendo formado. O cérebro da criança está se formando a todo momento. Até os 30 anos, como eu falei. Então, não somente até os 25, mas está se formando a todo tempo. Por isso que é importante que todos esses estágios não tenham tantos problemas. Enfim, né? Tem tantas síndromes aqui que eu acho que eu não vou ficar citando todas. Mas a questão é que essa questão da consciência, creio que eu pensava que antigamente eu já fiz vários cursos de psicologia e desenvolvimento. E nunca eles falam com muito detalhe sobre embriologia. Muito menos sobre neuroembriologia. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar desse tema antes de ver esses livros com outros detalhes, né? Mas essa parte da linguagem, existe assim uma literatura nesse tema que fala bastante sobre esse tema, informação já no feto. Ainda assim, eu creio que pouca pesquisa, pelo menos ampla, assim, trata sobre a consciência nessa época. Porque a consciência claramente já acontece nessa época. 3, 4 meses pra frente já tem uma protoconsciência sendo já desenvolvida, não só formada, mas desenvolvida. Já tem sensibilidade também. Por isso que, na minha opinião, depois de estudar esse tema mais a fundo, o aborto nos primeiros meses de vida já é um assassinato de um ser consciente. Você viu ali que no primeiro mês, na metade do segundo mês, não, perdão, um mês e meio pra frente, já tem uma estrutura muito bem formada. Não é um agregado de células. O agregado de células é no terceiro dia. A morula ali, 32 células. Ali eu concordo que é um agregado. Que não tem uma consciência de fato. Mas
É um. É uma regada de céus, ok. Terceiro dia. Um mês e meio. Não é mais regada. E não é mais aceitável um aborto nessa época. Nesse estágio. Isso é questão que é. Tipo, tem imagens. Você não precisa nem ler somente os livros. Tem imagens que mostram isso claramente. Uma pessoa que discorda disso tá se envolvendo politicamente sobre isso. Porque, cientificamente, eu creio que a consciência acontece nesse estágio já. Com folga, né? Não tô nem fazendo uma proposição diferente. Com folga, eu creio que essa é a verdade. E, realmente, como o aprendizado acontece nesse estágio, né, a gente tem malformações, obviamente, isso vai ser uma problemática para a consciência da pessoa posteriormente, né? E a questão é que as malformações, na verdade, elas incapacitam que você tenha a sua capacidade em todo o seu poder, né? Então você tem lá toda a estrutura suficiente para fazer tais coisas. Mas, por exemplo, problemas no corpus colosso podem, naquela parte que divide os dois hemisférios, entre os dois hemisférios do cérebro tem uma comunicação. Importante para linguagem e para outras coisas. Embora eu já vi casos que a pessoa vive com um hemisfério só, mas a questão é que é importante essa comunicação e problemas nos corpos colossos vão causar questões de linguagem. Então, nesse caso, a inteligência da pessoa é a mesma, mas ela tem uma formação que causa uma incapacidade que ela tem, só que ela não consegue exercer totalmente. Uma pessoa sem braço, por exemplo. Toda a estrutura do corpo tá feita, só que ela perdeu o braço. Obviamente a capacidade dela, como antes, não é a mesma. Não é que se joga basquete. Uma pessoa que tem dois. Enfim, então, mas a capacidade tá ali. Se eu conseguisse criar que nem no Homem-Aranha no PlayStation 4, né? Um braço robótico perfeitamente acoplável, biologicamente aceito, né? Pelo corpo. Aí voltaria todas as capacidades ao normal. Enfim, é a mesma questão aqui. Esse grande número de malformações, síndromes e coisas do tipo, obviamente são importantes. Eu não creio que a maioria delas, algumas sim, outras não, causam problemas de personalidade. São importantes, porque, querendo ou não, pra entendermos a consciência humana, a gente tem que entender que a consciência humana é personalidade. Parte da consciência humana é questões produzidas pela glândula pituitária, né, que é a produzir hormônio. Grande parte da nossa forma que a gente vive são os hormônios que a gente produz, né? Então, se você tem questões hormonais desreguladas, né? Você pode ter questões de personalidade diferentes, né? Tem substâncias que vão alterar a sua personalidade. Não alterar a sua consciência, mas alterar a sua personalidade. Então, você uma trembolona, por exemplo. Você tem níveis altos demais de estradiol. Você tem níveis altos demais de cortisol. Ou baixos demais. Ou de testosterona, enfim. Vão causar questões corporais e temporariamente questões psicológicas sem você saber também. Se você ficar com fome por muito tempo, seu cérebro vai te obrigar a ficar meio zonzo, né? Pra você comer logo, né? É uma questão até de survivabilidade, né? De sobrevivência. Eu creio que todas as questões criadas por Deus, né? Pra que o cérebro e que o corpo humano fosse eficiente, são importantes de ser examinadas, embora a consciência não seja independente dessas coisas. Porque a consciência é uma coisa, e questões, por exemplo, temporárias, como hormonais, coisas do tipo, questões que estão acontecendo temporariamente, como fome, sono, que podem mudar o seu comportamento, podem fazer você ficar mais irritado, sem você querer. Isso é normal no corpo humano, porque seus níveis de diferentes tipos de metabólicos estão diferentes, ao ponto de mudar
a sua psique, né? O seu psicológico, temporariamente. Depois você come normal, começa a dormir normal e você volta ao padrão. Então, tem várias coisas que podem mudar um pouco o comportamento de uma pessoa. Já falei em outro episódio que tem questões como, por exemplo, traumatismo craniano. Podem alterar a personalidade da pessoa, tem vários estudos sobre isso. Eu tenho casos que eu já vi de amigo meu acontecer isso, né? Parece, pelo menos é o que diz a família, né? Então, tem casos de tumores que podem causar problemas de comportamento também, principalmente se for no córtex pré-frontal, vai causar problemas de personalidade. Então, tem vários casos disso, né? Desses casos do embrião, eu não vi tanta coisa relacionada a isso. Porque, por exemplo, um tumor no embrião, ferrou. Tem casos de tumor no embrião. Parte da agitação, aí ferrou, cara. Tem como você fazer uma ressecção de tumor no embrião. Então, pelo menos não atualmente, não que eu saiba. Então tem várias questões que a gente estuda nessa questão que não são tanto associadas a mudança de personalidade, coisa do tipo. Tem desordens que podem ser causadas da agitação, que são levadas pela vida. Porém, eu não acredito que tudo ali afeta a consciência totalmente. Porque mesmo o retardamento, ele só altera a sua capacidade de exercer toda a sua capacidade mental. Sua capacidade mental está ali, só que ela não consegue ser exercida plenamente. Com o exemplo que eu falei, homem sem braço. É a mesma coisa. Principalmente que perdeu depois. Ou perna, enfim. Ele até tem memória muscular do braço fantasma, né? Mas não tá mais ali. O órgão, né? O pedaço do corpo. Então a questão é que eu creio que esse tema é extremamente importante para o estudo da consciência. Eu creio que a formação da gastrulação, neurulação, todas as partes ali da formação do cérebro, do ectoderma, mesoderma, endoderma, são extremamente importantes para a gente saber como o cérebro emerge, como as estruturas cerebrais emergem. Isso é só o começo do desenvolvimento. O estudo do desenvolvimento do cérebro vai até a vida adulta. Como eu disse, até os 30 anos, depois você tem que ficar verificando essas coisas posteriormente também. Porque tem neuroplasticidade acontecendo constantemente, coisas sendo aprendidas, questões na linguagem também, que são aprendidas constantemente. Eu já falei, por exemplo, na linguagem, que quando você aprende uma linguagem, no período crítico de linguagem, né, até os primeiros 3, 4, 5 anos, você tem no cérebro regiões específicas que as línguas que você aprendeu ficam meio que juntas, como clusters. Tipo, você aprendeu inglês e espanhol, elas ficam juntas na mesma área. Quando você aprende depois de adulto, adolescente, elas ficam em áreas diferentes. Então são coisas específicas associadas ao desenvolvimento cerebral, que a gente bem conhece, né? Enfim, eu creio que esse tema é extremamente importante. Creio que, de novo, categoricamente posso falar com propriedade que a consciência acontece nas primeiras semanas de gestação. Primeiras semanas, não os primeiros dias. Mesmo nas primeiras semanas não é um agregado de células, como as pessoas costumam dizer, né? A morula forma no terceiro dia. Depois de semanas a gente tem um embrião formado. Então, a pessoa que diz isso é uma pessoa totalmente sem conhecimento no tema, ou que está com questões políticas envolvidas, né? Até alguém que saiba sobre o tema, que é expert nesse tema, que é um pesquisador famoso nesse tema, por questões políticas, pode falar, a consciência acontece depois. Só para defender pautas políticas, né? Mas a questão é que não tem como. Acontece antes, acabou. Tem discussão. Então, o aborto é inaceitável. Mesmo nos primeiros meses, assim, um mês e meio, um mês, enfim, já é inaceitável. Porque já é uma estrutura, já tem uma estrutura cerebral inicial formada. E é basicamente isso. Eu tenho outros argumentos, mas eu acho que isso aqui já é o suficiente para a maioria das pessoas. Se não é o suficiente para você, então
posso fazer nada, né? Mas já é um argumento contra o aborto, né? Enfim. Isso é suficiente, tá? Outras questões também estão envolvidas. Nem precisa citar. Eu creio que tem várias questões, problemas, que são resolvidos de uma forma muito mais simples, né? Eu, por exemplo, eu não acredito na teoria da evolução, por exemplo. Eu acho que é uma teoria muito fraca. E eu creio que ela não tem nenhuma utilidade para a biologia no geral. Aí, obviamente, daqui é totalmente contrário ao status quo, né? E eu nunca falei desse tema ainda no canal, acho que estava falando no futuro. Mas a questão é que nesse tema um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil de discutir. Nesse de neurobiologia é uma coisa muito mais clara, tem fotos, tem tudo, não tem discussão. Enfim, a questão é, onde nasce a consciência? Ali nas primeiras semanas. Na formação do ectoderma, do mesoderma, do endoderma. As estruturas que vão sendo formadas posteriormente. E essas estruturas vão sendo formadas durante toda a vida, então a gente não pode dizer que porque essa estrutura ela ainda é uma estrutura inicial, ela não é uma estrutura cerebral, que tem consciência. Se a gente for dizer isso, quer dizer que uma pessoa no estado vegetativo não tem direito à vida? Claro que tem. Porque tem porque o cérebro tá ali, ele tá meio que desativado, mas ele pode vir a se reativar. Então a questão é que tem várias razões para o que a consciência nasce nessas primeiras semanas. Entender essas formações, os problemas dessas formações também são importantes para a neurociência, para o estudo da teoria da consciência, ao ponto de que eu creio que todas as pessoas que gostam desses temas deveriam estudar tanto embriologia como neuroembriologia, né? Era isso. Até o próximo episódio.